intruso, fala intrusa! Seja bem-vinda ao Intrusivo Podcast, um lugar seguro para pensamentos e opiniões perigosas. Esse primeiro episódio, com o episódio piloto, eu pensei muito em quem eu poderia trazer para poder bater um papo com vocês. Só que, analisando a fundo e o propósito desse podcast, eu falei, cara, eu que tenho que vir bater um papo com eles e explicar o porquê que o intrusivo nasceu. E nada mais justo do que eu estar aqui, sem filtro, sem pose, sem nada, somente com a minha verdade e com as minhas opiniões, para te contar um pouquinho do que vai ser esse podcast. Eu sei que é chato, eu sei que a gente não quer ficar sabendo do outro, a gente quer saber coisas legais, só que eu acho que é necessário falar. Eu, além de estar aqui sendo essa boca de sacola como a host de vocês, eu tenho uma agência que é especialista em branding. Isso é uma coisa que eu defendo muito, é que o óbvio precisa ser dito. Então, eu estou aqui para te falar o óbvio, que é o que vai ser o intrusivo. O intrusivo, ele nasceu de alguns pensamentos intrusivos meus quando eu escutava e assistia alguns podcasts que eu via que a galera se esforçava muito para manter uma pose de eu sou coach, não, porque eu já nasci com sucesso, sabe? Eu falava, cara, não, isso não é o que acontece, isso não sou eu, isso não é a maioria das pessoas. Porque, mano, não é fácil, não é fácil. Qualquer que seja a nossa missão, nosso objetivo, nem sempre ele é fácil. Ele não veio para ser fácil. Eu acredito muito que se a gente tá aqui nessa terra aqui, eu tô aqui conversando com você agora, é porque eu vim para aprender alguma coisa, é porque eu vim para evoluir de alguma forma. E nem sempre a nossa evolução e nosso aprendizado vem de uma maneira fácil. A gente tem que muitas vezes tropeçar, cair, se esbadacar todo no chão e às vezes se frustrar, se decepcionar, se machucar, porque o processo pede isso da gente, ele pede que a gente evolua, e evolução nem sempre é fácil, né, gente? A evolução, ela não é uma linha linear, ela não é só uma linha plana, ela vem de altos e baixos, e vejo que tem muito podcast que traz isso, sabe, que traz essa essência, mas tem muitos que eu vejo que nasceram só para inflar o ego dos convidados e falar opiniões que muitas das vezes machucam, que você fica, tipo, com aquela sensação de se comparar, sabe? Nossa, a gente fica com aquela sensação, olha, o fulano fez dessa forma e dessa forma deu certo, então eu vou fazer dessa forma também. E eu falo, mano, não faz sentido, eu não me vejo acordando 5 horas da manhã, enchendo um balde de gelo, enfiando minha cara lá, tomando um banho gelado. Cara, quem que toma banho gelado 5 horas da manhã? Pelo amor de Deus, não é possível que você goste de um negócio desse. Pra mim, isso é sadomasoquismo. Sabe? E eu falava, isso pra mim não faz sentido, não me desperta. É algo que eu falo, nossa, é isso que tem que ser? Realmente eu vim pra poder fazer o que os outros estão falando pra eu fazer? E eu quis trazer com o Intrusivo bate-papos reais, com pessoas reais, trazendo assuntos que vão, sim, trazer um debate, trazer algo que vão acrescentar para a vida de vocês, ou se não acrescentar, mas conversar, falar, putz, eu penso desse jeito também, e não sou só eu que penso assim, e não tem nada de errado pensar assim, ou não pensar assim. Eu vejo que o Intrusivo veio com essa questão de desmistificar coisas, e mostrar que não é porque você, às vezes, é um dentista super renomado, que você tem que ter uma posezinha de coach, ou porque você é um médico e tem que ser totalmente sério, ou porque você trabalha, sei lá, com qualquer coisa que seja, e por isso você tem que seguir um padrão que as pessoas desse nicho, desse mercado, colocam em cima da gente. E sabe, isso não é nenhum papo de rebelde sem causa, isso não é um papo de, tipo, eu sou diferentona, não. Isso é um papo de pessoas reais que têm sentimentos reais, que têm traumas, que têm inseguranças, que têm medos, que têm desejos, que têm ambições, e não temos que ser igual a todo mundo. Eu acho que a individualidade, a autenticidade é o nosso diferencial, é o que faz, que nos torna único. E imagina que chato você ser igual a todo mundo, né? Sua mãe desde o começo, desde criança, fala, você não é igual a fulano, você não é todo mundo. E realmente, mas você tem razão, eu não sou igual a todo mundo, e é por isso que o Intrusivo também não vai ser igual a todos os podcasts. Eu acredito que qualquer meio de comunicação tem sua função, tem seu propósito, tem as pessoas que eles querem alcançar com isso, né? Eu acredito muito nisso como profissional e também de forma pessoal. E o Intrusivo, sim, tem pessoas que vão estar assistindo a gente, que vão concordar ou não, até porque você tem o total direito de achar e acreditar no que quiser,
porque a vida é sua, você tem um livre-arbítrio e você veio aqui pra discordar, pra concordar, ou opinião nenhuma, sabe? Porque nem tudo a gente tem que ficar, não, realmente. Não, às vezes a gente não quer achar nada e tá tudo certo. A intenção aqui é essa. Então, o primeiro episódio é um desabafo. Cara, esse episódio ele é puramente um desabafo pessoal meu, de muitas coisas que eu passei ou coisas que eu não passei, mas que eu vi pessoas passando, ou opinião de um modo geral, até porque aqui a minha opinião não é a soberana, a minha opinião não é a única, a nossa opinião é o que vale, a de pessoas, os intrusos, as intrusas que vão estar aqui, de mostrar o ponto de vista deles sobre diversos assuntos e o que vocês também vão achar sobre isso. Então, a gente tem aqui alguns assuntos que nós vamos trabalhar e se você tá querendo que eu te conte todos, eu não vou te contar porque você vai descobrindo aos poucos. Mas você pode esperar vários bate-papos sobre marketing, mercado, negócios, mas sem aquele papo chato de ai, números, não, aqui são as histórias reais, às vezes que nós labutamos, que a gente quebrou a cara. Você vai também ver muito papo sobre saúde mental também, sobre cultura pop, enfim. Nós vamos trazer diversos nichos para que a gente consiga chegar ao máximo de pessoas que consigam se identificar com a forma que os intrusos e as intrusas conversam, que eu converso, que vocês conversam, porque não é só uma pessoa, não é só sobre uma opinião, mas sobre várias opiniões e a forma que todo mundo vai pensar sobre algo, porque é isso que eu quero trazer com vocês, essa individualidade e o nosso poder de ter opinião sim sobre as coisas e que onde todos podem respeitar a opinião de todo mundo entre concordar e discordar. E vou falar só um pouquinho de mim, porque o episódio não é só sobre eu, não é só sobre mim, é sobre nós, mas vou me apresentar um pouco para vocês entenderem um pouco por trás da mente de quem criou aqui esse podcast. Porque apesar de ter sido uma criação minha, o podcast não é meu, o podcast é nosso, o intrusivo é nosso, de todos os intrusos e intrusas que vão estar aqui e de você, daí do outro lado que está me vendo ou me ouvindo, né? Se você estiver no YouTube ou no Spotify. O meu nome é Victoria, mas você pode me chamar de Vic, eu vou te dar essa liberdade, hein? Eu trabalho com marketing há mais de 10 anos e há mais de 4 trabalho com branding, criando marca, criando propósito, criando negócios que querem além. Eu sou canceriana com ascendente em aquário e o que isso quer dizer? Se você acredita em mapa astral, você já sabe muita coisa. Agora, se você não acredita, finge que eu não te dei essa informação. Eu tenho 26 anos, quase 27, tá? Tô quase indo pro clube dos 27. Vamos descobrir daqui a um ano se eu vou sobreviver a ele. E eu tenho um gosto musical bem amplo, que vai de rock. Dentro do rock eu gosto de hard rock, eu gosto de clássicos e só. Não me vem com rock e gritaria pra minha orelha, eu não sou emo, tá? Emos, adoro vocês, mas eu não consigo escutar música melancólica. E do rock eu vou pra K-pop, sim, não estamos aqui pra julgar. E de K-pop eu vou pra pontos de macumba, porque eu sou um bandista com muito orgulho, com muito amor. Então, sem tolerância religiosa aqui, porque a gente não tolera, tá? Você pode ser o que você quiser. Você pode ser um bandista, candomblessista, pode ser crente, pode ser evangélico, pode ser cristão. Aqui tem espaço pra todo mundo que tenha respeito com a opinião alheia, tá? Porque você pode ser o que você quiser, desde que você não vai encher o saco dos outros, tá? Esse aqui é o nosso a primeira regra da lista de sobrevivência ao intrusivo. E quando eu estava divagando com os meus pensamentos intrusivos, eu falei, gente, que loucura, né, que deve ser conduzir um podcast, você entrevistar um tanto de gente diferente. E eu falo, nossa, eu jamais daria conta de entrevistar, de ter um podcast, porque eu sou muito boca de sacola, gente. Eu falo as coisas que eu nem vejo que eu tô falando, tem hora. E às vezes eu dou uma opinião muito intrusa no assunto e eu acho que talvez isso daria muito, né, confusão, talvez deixaria a pessoa sem graça e tal. Mas quando eu tava gravando uma cliente da minha agência, a gente tava batendo um papo e tal, e ela é uma cliente que eu gosto muito, ela tá comigo desde o começo, e ela tem um jeito super expansivo, assim, sabe? E a gente tava gravando, ela tava atendendo uma cliente, a nossa gravação era ela atendendo, e aí eu comecei a falar, a gente começou a bater um papo, eu comecei a dar umas opiniões assim, ela falou assim, nossa, você tinha que gravar, você tinha que ter alguma coisa que você fala, apresentar alguma coisa. Você parece muito a Tata Werneck, já começa aí, né, que todo mundo acha que eu pareço a Tata Werneck, mas eu já te garanto que tem nada a ver, tá? Acho que é só as piadas sem noção que a gente faz, tem hora. E eu falei, nossa, mas vocês não acham que não teria nada a ver eu gravar um podcast? Porque eu tenho um jeito um pouco peculiar, né? A primeira instância, quem me conhece fala que eu tenho cara de bosta, mas gente, é só a minha cara mesmo. É um pouco de bosta, mas não sou chata não, eu só não dou muita liberdade porque eu não conheço de primeira, mas depois, fia, eu não calo a boca.
E aí ela falou, nossa, super daria certo, não sei o que. Eu falei, nossa, mas será? Mas será? E eu poderia virar aqui pra te falar e falar assim, não, porque eu fiquei dias estruturando, construindo, nossa, não, o Intrusivo nasceu com um super plano de marketing. Não, gente, o Intrusivo nasceu aí, quando eu pensei, nossa, será que eu realmente teria jeito pra ter um bate-papo legal com as pessoas? E lógico, depois de algum tempo pensando, essa ideia ficou na minha cabeça. E eu pensei, como que eu gravaria um podcast, né? Com que estrutura? Gente, gravar um podcast não é fácil. Vocês não sabem o tanto que vai dinheiro gravar um podcast. Ainda mais eu que sou extremamente chata com qualidade. Microfone é caro, câmera é caro. Tudo é caro, gente. Hoje em dia tudo é caro. Você vai no mercado, você não... Olha, você compra 2 pão, uma bala, deu R$ 100. Um podcast é daí pra frente. E depois de refletir um tempo, e entender, né? Isso detalhe, gente, isso não veio só com intrusivo, isso veio com muitas decepções e muitas frustrações. Eu acho que eu posso falar frustrações, porque a frustração, ela nasce a partir do momento que você cria expectativa com alguma coisa. Muitas vezes o outro ou a situação te traz um sentimento e você amplia isso de alguma forma e você fala, não, eu acredito que vai acontecer da forma X e acontece da forma Z. E aí isso sai totalmente daquilo que você espera e isso te frustra. Mas nem sempre a frustração é algo que a gente tem que ver como uma forma negativa. A situação só não saiu da forma que você esperava, mas não é por isso que às vezes ela não te traz algo bom. Às vezes a gente acredita que, nossa, não aconteceu como eu queria, mas aconteceu da forma que tinha que ser. E alguma coisa eu vou aprender com isso. Então, nem sempre quando a situação é negativa, pense, nossa, eu só perdi nessa situação, nossa, eu só tive prejuízo. Ai, nossa, não deu nada certo. O aprendizado que você teve com essa situação, às vezes vale muito mais do que a vitória que você teria com ela. E você tinha que passar para isso para aprender. Então, com algumas frustrações que eu fui vendo que nem todo mundo daria certo para entender o meu tipo de serviço, nem todo mundo acho que a palavra certa é valorizar a forma que eu trabalho, que é criando propósito, que é criando consistência de marca. E isso, como eu falei, teve muito a ver com a minha parte profissional. E também com a minha parte pessoal, que nem todo mundo talvez entregaria ou dividiria o mesmo propósito que eu, tanto como forma pessoal quanto forma profissional. E eu fui entendendo que, nossa, realmente, a gente não nasceu para concordar com todo mundo, a gente não nasceu para combinar com tudo e com todos. E eu falei, eu acho que a ideia do podcast tem que ser justamente essa, a gente não trazer de forma escrachada, assim, uma concordância com todo mundo. Acho que a ideia mesmo era a gente discordar. Porque se a gente. Cara, mas se todo mundo concordasse com todo mundo, que graça teria a vida? Ou melhor, que não aconteceria, que deixaria de acontecer? Eu acredito que as coisas acontecem da forma que tem que ser mesmo. Só que a gente tem que olhar, às vezes se afastar um pouco da situação e olhar um pouco de longe pra tirar o nosso ego e ver como de uma forma um pouco mais racional. Acreditem, gente, eu não sou muito racional, eu sou bem emocional, mas tem hora que eu bato esse papo filosófico dentro da minha cabeça e com meus guias e fico assim, nossa, realmente, eu tenho que ver isso por um outro ângulo. E eu falei, não, o podcast vai ser isso, eu vou trazer opiniões e pessoas pra gente discordar, ou pra gente concordar, ou pra vocês que estão vendo aí também não concordar, ou concordar ou discordar, entendeu? A ideia era essa. E foi assim que nasceu a primeira faísca do intrusivo, que na época não ia chamar intrusivo, porque a minha ideia era que chamasse subversivo, mas já tinha patente, né, gente? Porque vamos criar marca, mas vamos pensar na marca daqui a um tempo. Pensou no nome? Vê se está registrado no INPI para vocês não terem dor de cabeça no futuro. Aí eu falei, não, então não vai ser subversivo, mas tem que ser algo diferente. E aí vem o intrusivo, de pensamentos intrusivos mesmo, que muitas vezes a gente trata de uma forma negativa, e aqueles que não são bons, sim, nós temos que tratar de forma negativa, nós temos que expelir, mas às vezes tem alguns pensamentos intrusivos que não são ruins, mas que a gente considera ruim porque ele nos desafia. Ele tira da gente do nosso conforto, ele coloca a gente num lugar que a gente não quer estar, mas não porque nós não merecemos, mas porque nós temos medo. Nós temos medo de encarar aquilo que a gente não conhece. A gente tem medo de achar que a gente não vai dar conta. E a gente tem medo de achar que, nossa, será que eu sou boa o suficiente para essa situação? Ou será que eu tenho força o suficiente para passar por isso? Então, a gente às vezes tem que dar voz para nossos pensamentos intrusivos, aqueles que a gente vê que assim, nossa, isso aqui não é
algo ruim. Isso é algo que eu estou achando que é ruim, porque eu não tenho coragem de encarar isso, essa situação, essa nova oportunidade. Então, foi aí que vem nascendo intrusivo. E se eu falar pra você que, eu sentei e eu fiquei, não, eu tive essa ideia e de uma forma bem verdadeira agora, que eu acho que se eu não tivesse contando essa parte, eu estaria com certeza sendo contra ao maior propósito do inclusivo, que é ser autêntico e falar aquilo que eu acredito. Eu conversei com o Exu. E Exu, assim, eles não falam, né, gente? Vamos lá, macumbeiros, vamos, aqueles que nos escutam, que são do axé. Exu não fala diretamente, Exu mostra. E às vezes não do tempo que a gente quer, viu? É no tempo que tem que acontecer. É o tempo. Eu acho que é o maior aprendizado dentro da minha religião é o tempo. E o tempo, as coisas acontecem quando elas têm que acontecer, quando o tempo nos permite. E com o tempo, ele me mostrou que isso seria algo que seria bom, mas não bom pra mim, mas bom pra todos aqueles que estivessem envolvidos e, enfim, né? Também não vou ficar estendendo esse assunto aqui, que esse nem é o tema do nosso episódio de hoje. Mas Exu mostrou e eu falei, bom, se isso tá sendo confiado a mim de uma forma que vai ser positiva, então eu vou, com a cara e com a coragem, criar um intrusivo. E, gente, foi um caos, porque eu tive que reformar a agência, porque a gente não tinha um espaço, eu tive que criar um espaço. Mas como as coisas tinham que acontecer, tudo foi dando certo no tempo e da forma que tinha que dar certo. E tive muitos altos e baixos antes de começar o intrusivo de vez, de começar a colocar a mão na massa, porque, como eu falei pra vocês, nós criamos expectativas com as nossas esperanças, as nossas intenções para certas situações e nem sempre elas são respondidas da forma que a gente espera. Então a gente acaba tendo um tropeço aqui, tendo um tropeço ali, e muitas vezes a gente acha que não é capaz, a gente acha que não vai dar conta, a gente acha que, nossa, não, eu achei que eu fosse ser boa o suficiente numa situação que você não tem que ser boa, você tem que ser você. E o bom e ruim é algo muito tênue para o que é bom pra mim pode ser bom pra você e vice-versa. Então, eu tenho que dar o melhor de mim, do que eu tenho como pessoa, como profissional, enfim. E nisso eu tenho que acreditar naquilo que eu tô fazendo. Então, todo o processo da criação do Intrusivo foi uma nova descoberta de quem eu poderia ser e de quem que eu gostaria que vocês fossem também. Eu quero que vocês estejam aqui comigo, não só pra gente ficar falando e debatendo, mas eu quero, de uma certa forma, acrescentar informações, quero acrescentar, talvez, reflexões. Quero colocar vocês para despertarem em vocês o que vocês têm de melhor e que vocês acreditam que não são bons, que vocês acreditam que isso que é melhor que tem dentro de vocês não é, mas isso aqui que eu sou bom não é bom pro fulano. Foda-se o fulano, entendeu? Ele tá pagando suas contas? Não tá, tem dia que nem nós tá pagando nossas contas e o outro vai querer dar. Você tá entendendo? Então, assim, seja o melhor que você acredita que você é. Mas eu não sou boa em X coisa. Mas você tem que ser bom em tudo? Ou você tem que fazer aquilo que você gosta de uma forma autêntica, de uma forma que você coloca seu amor, sua paixão naquilo. Não dá pra ser bom em tudo, não dá pra gente querer ser perfeito em tudo. Não dá pra gente ficar, sabe, todo dia, eu tenho que seguir essa rotina pra conseguir ser o melhor nisso. E, gente, não, você tem que seguir a rotina que você acredita que é melhor pra você, que você entende que isso funciona pra você. Olha, se pra você acordar 10 horas da manhã é o melhor e tá dentro daquilo que você tem que cumprir com sua rotina, com seu trabalho, ótimo. Se pra você acordar às 6, melhor ainda. Se, eu tenho que acordar e ir pra academia, não, eu não consigo ir na academia de manhã, não, eu não consigo comer pão com ovo cedo. Você tá entendendo? Faz aquilo que seja o melhor pra você. É óbvio, né, gente? Não dá pra gente acordar todo dia e comer um McDonald's, né? Não dá. Mas dentro das suas possibilidades, dentro daquilo que você entende que é o melhor pra você e pro seu corpo, pra sua mente, pro seu espírito, faça. Mas não fica perguntando. A gente tem uma mania de querer se validar, né? Nossa, será que isso aqui é bom? Deixa eu perguntar pro fulano se ele acha que ele é bom. Eu muitas vezes faço ainda isso, a gente tá tentando evoluir, vai, não tô aqui, eu não sou a pessoa mais evoluída, já tô avisando a todos. Eu estou em constante aprendizado e muitas vezes para aprender eu vou cair, eu vou quebrar minha cara. Então a gente tem que parar dessas coisas. Eu vou procurar para saber se o outro acha que isso é melhor. Não, você, dentro de você, isso é bom para você? Desde que você não fira os outros, por favor. Isso é bom para você? Então tá ótimo. Não valide
acredite no seu potencial como pessoa, como profissional, enfim. Se você não acha que você é bom o suficiente, por que o outro vai te falar que se você é ou não? A gente procura muito nos outros uma validação que nós queremos ter com nós mesmos, sendo que às vezes nem o outro é capaz de te validar, porque ele também tem suas inseguranças, ele também tem seus medos, mas de alguma forma é muito mais fácil eu colocar o outro como melhor do que eu mesma. É aquele papo, tipo, ai, a grama do vizinho é sempre mais verde? A gente tem essa mania, ai, a grama do vizinho tá sempre mais verde, tá sempre mais aparada, e a minha tá aqui, seca, assim, ó, morta, caquética. Não, a sua grama também é verde. Ou às vezes a sua grama vai estar caquética, a do vizinho também, porque às vezes você acha que a do vizinho tá melhor, sendo que não. Então, a gente tem que parar com isso de achar que sempre o outro é melhor, sempre o outro vai saber mais, sempre o outro é uma referência. Às vezes ele sabe mais, mas não significa que você saiba menos. Às vezes ele sabe mais de um assunto e você sabe mais de outro, e juntos vocês se complementam, juntos vocês podem ter uma informação maior, mas nunca se coloque como eu não sei de nada. Você sabe muito, ou você sabe aquilo que você tem que saber no agora. O amanhã, como diz meu amigo Racionais, o amanhã só pertence a Deus, a vida é louca. Então, um dia de cada vez. É muito difícil, né, nesse momento que nós estamos agora, nesse universo VUCA, de pensar no hoje. A gente tá sempre pensando no amanhã. Nossa, o que vai ser o amanhã? Vai ter um amanhã? Como que vai ser um amanhã? Ou senão, a gente tá tão, assim, ansioso que a gente olha o amanhã e olha para trás. Nossa, o que eu fiz daquela vez, você não se consegue se perdoar, e a gente fica naquela questão que a gente olha para trás e para frente, nunca o agora. E o agora precisa de você, mas o agora precisa da sua bagagem. Aquilo que você fez para trás, se perdoa. Ele, de alguma forma, você errando, acertando, ele te trouxe algum aprendizado. E é esse aprendizado que te mantém em pé agora. Porque você sabe que se você pisar ali, você vai se machucar. Ou você sabe que se você fizer X coisa, vai ser bom para você. Então, agradeça quem você foi, mas não julgue quem você ainda vai ser. Porque ainda vai ser, ainda vai acontecer. Parece fácil falar, né? Assim, falar é fácil, gente. Eu sei que a gente é ansioso, eu sei que a gente passa por diversas situações. Mas vamos tentar pensar no o que eu agora posso fazer para me tornar melhor. Não pelo amanhã, mas pelo hoje. Porque o tempo, ele brinca com a gente às vezes, né? A gente, nossa, é o tempo que vai trazer a resposta. Putz, mas quando que é esse tempo? Porque o meu tempo é uma coisa. Eu nasci de 7 meses, gente. Eu já nasci ansiosa. Mas eu fui aprendendo, e ainda estou aprendendo, que tem certas coisas que só o tempo traz pra gente. Aquele papo tipo, vai, eu vim, quanto mais velho, melhor. Eu acho que é a mesma coisa que a gente. Quanto mais a gente vai aprendendo, mais a gente vai vivendo, mais a gente vai criando uma bagagem que nos prepara pro amanhã. Só que se a gente ficar pensando só no amanhã, a gente esquece o hoje. Então vamos pensar devagar, vamos pensar no hoje. Vamos ver o que o hoje traz pra gente, pra amanhã, a hora que chegar o amanhã, que ele ainda vai ser o melhor que o hoje, você vai pensar, nossa, sorte que eu fui devagar, que senão hoje eu ia estar, imagina, tudo atropelado as coisas. E foi assim que eu fui descobrindo que as coisas têm um tempo. E chegou o tempo do intrusivo nascer. E esse episódio, apesar de ser vários papos sem fundamento nenhum, eu tô aqui só falando porque eu acho que às vezes a gente só precisa falar. A gente só precisa desabafar. E esse foi o meu desabafo de primeiro episódio. Não, mentira, esse é o episódio piloto, porque o primeiro episódio ainda tem muita coisa pra gente conversar nessa linha de saúde mental. Mas eu não vou contar pra vocês, não, porque eu gosto de fazer a linha misteriosa. Mas se vocês ficarem ligados nas redes sociais do Intrusivo, vocês vão saber quem que é o nosso primeiro convidado. E eu quero agradecer você que escutou até aqui, que escutou minhas palavras sem pé nem cabeça, sem fim nem meio, mas que de uma certa forma foi algo que eu senti que precisava falar. Esse episódio não teve nenhum roteiro. Eu falei, o episódio piloto vai ser um desabafo, e ele foi um desabafo, que eu falei e falei e falei, e que se de alguma forma você se conectou e chegou até aqui, eu fico feliz, que pelo menos alguma coisa que eu devo ter te falado deve ter feito sentido na sua cabeça. Agora, se não fez, também você pode falar, porque igual eu falei, o Intrusivo é um espaço aberto, com opiniões reais, sejam elas concordando ou discordando, mas eu espero que você, de alguma forma, sinta que esse espaço vai te trazer algo que acrescente. Ou não, porque também tá tudo certo. A gente não tá aqui pra agradar todo mundo, nem Jesus conseguiu, quem dirá eu. E eu espero que você nos acompanhe no próximo. Não esqueça de acompanhar a gente nas redes sociais, é @intrusivopodcast pra tudo. E eu espero te ver no nosso primeiro episódio e que a gente consiga trazer um espaço legal pra vocês
entenderem que nem tudo é como a gente quer na hora que a gente quer. Ou é também, né? Afinal, a gente não é dono de nada nessa vida, a gente é dono de nós mesmos. E olha lá, olha lá, olha lá. É isso. Obrigada por me escutar até aqui. E eu te vejo no primeiro episódio, que vai ao ar semana que vem. E eu te conto lá na rede social, tá? Não vou contar agora não, porque eu gosto de fazer suspense. Obrigada. E eu espero que vocês compartilhem esse espaço junto comigo.